Som. Boa noite, meninas. Muito obrigada por vocês perseverarem até esse horário. Eu imagino que vocês estejam um pouco cansadas. Eu me comprometo a ser objetiva, tá? Mas eu quero dizer que se o horário avançar um pouquinho, você está livre para ir para casa. A nossa religião permite sair antes do culto terminar, tá bom? Eu vou ser bem breve a meu respeito, porque eu não sou o assunto central e eu quero trazer o Cristo para nós. Meu nome é Ariadna, eu vou fazer 51 anos de idade, eu sou casada há 31 anos com um homem lindo que parece o George Clooney. A nova geração não sabe de quem se trata, mas a gente que é da velha guarda, a gente era apaixonada por ele, né? Meu amor se chama Paulo, nós somos pais de 4 filhos, Deus levou 2 para si e nós estamos bem, e nos permitiu ter 2 filhos para cuidar e zelar para ele. Então, nós somos pais do Vitor Guilherme, que tem quase 30 anos de idade, é casado, e daqui a 8 semanas eu serei a avó da Maria Júlia. Estou na adolescência. E sou mãe também daquela menina linda, fica em pé, eu ia falar Juju, ela mãe, 21 anos, Júlia, da Júlia, que está me acompanhando, que é o nosso milagre de Deus, mas isso é para um outro momento, tá? Irmãs, o meu encargo junto a vocês nessa noite é repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado nesses 33 anos de jornada que Jesus tem nos permitido e nos convidado a trilhar. Então eu quero começar com uma história. Alguns anos atrás, nós estávamos num país da Ásia, um país de severa perseguição ao cristianismo. E nós trabalhamos 10 anos nessas regiões de Ásia e Oriente Médio. E aquele time, aquela equipe que estava conosco ali, nós fomos para um lugar bem reservado, era uma noite. E o nosso introdutor, então, nos disse que nós receberíamos naquela noite um homem de 93 anos de idade, e dos 93 anos de idade, 26 deles ele passou numa prisão por amar a Jesus. Eu confesso aos irmãos que a expectativa da chegada desse homem, na minha mente, era de um homem muito fragilizado em todos os aspectos, né? 26 anos, são mais de 2 décadas dentro de uma prisão. E nos foi dito também que ele sofrera muitas torturas, principalmente nessa região da boca, da garganta, do esôfago, essa parte do nosso corpo que constitui a fala. Pelas muitas vezes que ele foi pressionado a tirar o seu coração da fé e do Cristo, e ele se manteve invicto naquilo que ele cria. Então, quando esse homem chega naquele lugar, eu costumo dizer que ele não precisava falar sobre absolutamente nada a respeito de tudo que ele tinha vivido, porque o homem estava encharcado da vida de Cristo. E nós fomos abraçados pela vida de Cristo de uma forma muito pontual na nossa caminhada. Mas aquele homem se colocou de pé e por quase 2 horas ele pregou para nós um evangelho límpido, não comprometido, não negociado, um evangelho de referência, um evangelho cristocêntrico que nos constrangia, porque nós sabíamos da boca de quem aquele evangelho estava sendo pregado. No ano seguinte, quando nós voltamos com outro time para aquele mesmo lugar, Jesus o tinha levado para si, ele tinha ido para casa. Então nós nos encontramos com a viúva daquele irmão, e a viúva nos narrou que quando ele completou 20 anos de prisão, 20 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, e o nosso irmão foi colocado de joelhos e mantido na mesma posição por 6 meses consecutivos. Todos os dias era oferecido a ele uma porção de água, uma porção de alimento e a oportunidade de ser livre, desde que ele retrocedesse na sua paixão pelo Cristo e na proclamação do Evangelho. Obviamente, ele permaneceu leal. 6 meses se passaram, as fezes eram retiradas da cova quando se tornavam insustentáveis. E no final de 6 meses, ele foi retirado, a pigmentação da pele estava comprometida, e ele havia desaprendido a andar por uma atrofia dos membros inferiores. O filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização
do governo local para visitar o pai como uma forma de coação. Então, vamos deixar que o filho veja, volte para a igreja que prevalece e diga, não vale a pena, porque eu vi o que aconteceu com meu pai. Quando o pai fora preso, ele tinha 6 anos, agora era um homem de 26. Então, quando ele chega naquele local, a cena que ele encontra, irmãs, é aquele homem com uma aparência cadavérica, a cor da pele comprometida, fraco, semi-morto. E ele é tomado de afeições, e isso é compreensível, ele cai ao lado do pai, ele está muito machucado com o que ele vê. Então ele sugere algo ao pai. Ele diz, pai, nega Jesus, depois o senhor conserta com ele. Num primeiro momento, o pai não reconhece que se tratava do filho. São 20 anos de distância. Mas quando, enfim, ele entende que era o filho, ele levanta com a força que ele tinha e responde ao conselho do filho da seguinte forma. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei também essa cruz até por uma coroa trocar. O nosso irmão não estava entoando o refrão de um hino, mas ele estava derramando toda a paixão, devoção e missão que ele carregava pelo Cristo e pelo reino de Jesus. E é sobre esse Cristo que dilacerou o coração daquele homem que nós vamos conversar nessa noite. E a minha oração é que ele lesione o nosso coração numa ferida que não cure, uma ferida que aponte para nós que ele é o centro de todas as coisas e nossa vida precisou orbitar em torno dele. Vamos orar. Jesus, o mesmo Senhor que esteve na cova com aquele irmão, é o Senhor que está conosco nesse ambiente agora. Obviamente, Senhor, nós sabemos que é um ambiente diferente, é um ambiente de liberdade, mas nós queremos ser ensinadas pelo Espírito de Deus, que é o nosso mestre, o nosso consolador e conselheiro, em como devemos usar a liberdade que nos foi dada de maneira graciosa. E como mulheres nessa geração, nós podemos nos tornar provocadoras do Cristo em nosso tempo. Então, Espírito Santo, esteja conosco. Você já está dentro de nós. Mas oramos pela manifestação do conhecimento e do poder de Deus sobre essa localidade. Muito obrigada por nos amar. Jesus, sentimos saudades de Ti. Temos angústias de amor por Ti. Mas enquanto o Senhor não vem se casar conosco, leva-nos a viver de forma digna, a carregar o Teu nome e o Teu encargo sobre os nossos ombros. Em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Por favor, meninas, deixem aberto nessa carta. E antes de nós lermos, eu quero trazer um contexto histórico, cultural, para que a nossa compreensão das Escrituras seja mais clara nessa noite. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve essa carta aos cristãos que viviam em Corinto. Corinto, em tempos de Paulo, era uma metrópole, uma cidade grande de muitos negócios. Muitas pessoas vinham para Corinto para crescerem economicamente falando, para tentarem a vida. Era um lugar, um centro de novas tentativas. E claro que cada pessoa que vinha para Corinto, trazia para Corinto a sua própria cultura. De onde estava saindo, a sua própria crença, os seus próprios costumes. Então, Corinto, além de ser uma cidade de oportunidades, também se tornou uma cidade de muita promiscuidade. Porque ali toda gama de cultura chegava e derramava os seus pensamentos, a sua má conduta. A cidade de Corinto ficou tão mal conhecida pela conduta que quando alguém queria ofender a moral do outro, dizia, fulano está corintizando. Era um xingamento da época. E era também em Corinto
que havia o templo da deusa Afrodite, onde as mulheres rapavam a cabeça como sacerdotisas e iam adorar. Portanto, a carta de Paulo tem essa referência ao cabelo longo da mulher, é um aspecto cultural, né? Porque tinha todo esse histórico envolvendo o momento e a cidade. Então, Corinto era esse lugar de oportunidades, de diversidade étnica, de diversidade religiosa. Meninas, e foi nesse cenário, num período de 18 meses, que Paulo, Priscila e Áquila pioneiraram a igreja de Cristo naquela cidade. E isso foi formidável. Agora, vocês imaginam essa igreja, como é que os cristãos de Corinto vinham para a realidade da comunidade? Cheio de manias, cheios de crenças. Então, Corinto era uma igreja difícil. Não é ocasional que as duas cartas que o irmão Paulo escreve àquela igreja são cartas muito pontuais. Faça isso, não faça aquilo. É um tratado diferente, por exemplo, do momento que Paulo escreve para Éfeso, que ali é tão profundo teologicamente falando. Paulo vai tratar do dia a dia da igreja em Corinto. Isso pode, isso não pode. Porque ele estava lidando com pessoas que vinham de uma cultura de promiscuidade, de diversidade. Então, Paulo, Priscila e Áquila lutaram pela pureza daquela igreja. Eles batalharam para que as misturas não seduzissem aquela igreja. Eu olho para a igreja de Corinto e olho para a igreja contemporânea e não vejo muita diferença. Nós também estamos envolvidos numa gama de bandeiras, de situações, de apelos, né? E nós, como corpo de Cristo, estamos lutando para manter essa pureza, para manter esse caminhar em santidade, para nos manter como Cristo é digno que nós nos mantenhamos. Mas é para essa igreja em Corinto que Paulo vai escrever algo que atravessa todos os séculos e pousa hoje diante de você. O que Paulo escreve para aqueles irmãos é tão contemporâneo para nós. E hoje eu quero trazer essa porção, essa narrativa das Escrituras, para que você abrace. Então eu quero começar dizendo que essa palavra não é para a mulher que está ao seu lado. Essa palavra é para trazer uma lesão ao seu coração. Então nós vamos lê-la, lembrando para que tipo de pessoas Paulo está escrevendo. Segunda carta, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Então Paulo lança uma identidade sobre nós, inspirado pelo Espírito de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo chega, inspirado pelo Espírito, diz isso à igreja, mas hoje nós somos tocados pela mesma palavra que extrai uma das nossas identidades das Escrituras. E essa palavra é: você e eu somos uma carta escrita. Olha para a mulher que está ao seu lado e diz: você tem cheiro de carta escrita. Você tem jeito de carta escrita. E Paulo vai dizer o seguinte: nós somos uma carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E ele avança e diz: essa carta é conhecida e lida por todos os homens. Mateus, me ajuda. Então a palavra carta no grego é epistelo. O que o Senhor está falando para você nessa noite é: você é um epistelo de Deus. Você é aquele que envia uma mensagem e essa mensagem instrui e aponta. A palavra carta no grego fala de alguém que carrega uma mensagem tão poderosa que tem o que repartir de forma legítima. Meninas, a mensagem que você e eu carregamos não é uma mensagem que representa a nossa denominação, não é uma mensagem que representa os nossos dogmas e doutrinas, mas a mensagem que você e eu carregamos é o próprio Cristo de Deus habitando em nós. Você e eu somos epistelos para essa geração. Nós temos uma mensagem tão profunda e tão legítima que há de afetar
grandemente a geração na qual nós estamos inseridos. Paulo diz que essa mensagem chamada você será conhecida e lida por todos os homens. O verbo conhecer e ler aqui no grego é o mesmo verbo no original. Significa que a mensagem que você e eu temos será erguida sobre todas as outras mensagens dessa geração. A nossa mensagem será gritada contra ou acima da mensagem do aborto. A nossa mensagem é mais alta do que a mensagem do corpo é meu e faço dele o que eu bem entender. A nossa mensagem é alta e poderosa contra qualquer sofisma que essa geração, da qual você e eu fazemos parte, tem gritado, e vocês sabem tão bem quanto eu quais são as mensagens que a nossa geração tem produzido. Paulo olha para nós e diz: você é uma carta, você é um epistelo, e o que você carrega é Cristo. E Cristo está mais alto do que qualquer outra mensagem dessa geração ou de qualquer futuro próximo ou distante de nós. Então vamos lá, Mateus. Deus depositou em você uma mensagem que vai afetar a sua geração. Eu gosto de dizer, irmãos, que nós somos as mulheres bombas. Somos nós. Carregamos em nós uma mensagem provocativa, perigosa, letal e fatal. Todo aquele que abraçar essa mensagem sai da condenação para o reino do Filho do seu amor. Muito bom. Então já sabemos que somos epistelos. Meninas, ao longo da história de Deus, desse fio que começa antes da fundação de todas as coisas e termina na eternidade, então é infinito, nós vemos homens e mulheres que foram verdadeiros epistelos de Deus ao longo da caminhada, que entenderam carregar uma mensagem que deveria ser lida, que deveria ser conhecida por todas as pessoas naquela geração. A história da humanidade é povoada de epistelos. E nós poderíamos gastar, e a Carol teria feito isso de uma maneira muito, como uma mestre, né? A área dela, falar sobre a história, sobre avivamentos. E nós poderíamos gastar um tempo todo aqui só pensando em epistelos de Deus que construíram um legado do qual você e eu experimentamos. Mas eu pensei 3 desses epistelos para esse momento. Apresento a vocês o primeiro epistelo, William Wilberforce, século 17, 18. Esse homem se apaixona pelo nosso judeu de 33 anos, com quem nós vamos nos casar, e entrega a sua vida e tudo o que ele possuía a serviço do Cristo de Deus. E ele toma uma decisão na sua juventude, que ele seria um homem que prezaria por uma vida de devoção, uma vida de disciplinas espirituais que o aproximaria do Cristo a quem ele tanto amava. E foi nesse processo devocional que a voz de Deus encontrou o coração de Wilberforce e disse: eu quero que você transmita uma mensagem contra o tráfico negreiro na sua geração, e você vai fazer isso num cenário político pesado. Então, ele muito jovem, se une ao parlamento britânico, e durante 18 anos, meninas, o Wilberforce grita solitariamente uma mensagem que o havia possuído, um fogo que ardia sobre os ombros dele, um encargo que o consumia diuturnamente, e ele grita pelo fim da escravidão, apontando que Deus é um Deus de completo amor por todo tipo de raça, tribo, língua e nação. Por causa da mensagem que ele carregava, ele perdeu a saúde, ele perdeu amigos, ele foi traído, ele foi condenado, até mesmo pelo meio religioso da época. Mas a cena é visceral. 18 anos depois de um epistelo gritando, a última assinatura que bastava ou restava para que o comércio negreiro fosse abolido é dada. É lindo. É visceral, o rolo é desenrolado no meio do parlamento e o último político necessário dá a sua assinatura. Todo o parlamento se coloca de pé e começa a aplaudir aquele epistelo de Deus. Ele, enfraquecido, abaixa a sua cabeça e entre as mãos começa a chorar. Então ergue os seus olhos para a galeria do parlamento,
e os seus olhos se cruzam com o de um amigo escravo, que estava em prantos, e em silêncio aquele homem retribui pelo que esse epistelo carregou e lutou. 2 anos depois da morte de William Wilberforce, em junho de 1834, 800 mil escravos foram libertos da sua escravidão. E todo o Ocidente abraçou o legado de Wilberforce. Inclusive, em 1888, Isabel, que era nossa regente, assina o fim da escravidão pelo legado de William Wilberforce. Irmãos, quando nós entendemos o que nós carregamos e nós precisamos fazer com que a geração conheça, nós produzimos um legado genuíno, e o legado de um homem não vai para o caixão com ele. Aquilo que você constrói não é enterrado com você. Vai reverberar para a sua geração e as outras gerações que virão diante de você. Então eu quero trazer esse pedacinho do filme para trazer provocação ao seu coração. É jornada pela liberdade. Vamos ver esse momento tão singular da biografia de Wilberforce. O fundo é Amazing Grace. Quando o homem é possuído pela mensagem que ele carrega, ele vai construir uma história que não vai afetar apenas a sua espiritualidade, mas vai afetar os séculos e as gerações pelos quais ele viveu e aqueles que ele não viveu. Lembro a vocês de John Hus, século XIII. Hus é nascido na Boêmia, que hoje é a atual República Tcheca. Hus, na língua tcheca, significa ganso. Esse epistelo de Deus percebe que a palavra estava sendo negociada e ele, como um sacerdote da época, se levanta para gritar a veracidade das Escrituras. E ele começa a dizer: há necessidade de correções, há necessidade do prumo divino sobre nós. Ele é julgado e condenado a morrer pela fogueira. A cabeça de Hus é rapada. E um cone com vários demônios desenhados é colocado sobre a sua cabeça. E ele foi tido como herege em sua geração. As mãos são amarradas e ele está atravessando a cidade, onde todo o povo está assistindo. E ele está indo rumo à fogueira que estava sendo alimentada
por exemplares da Bíblia. A Bíblia pela qual ele tinha lutado, ele estava lutando. Quando ele se aproxima do lugar da morte, alguns dos sacerdotes se aproximam e dizem para ele: se você retroceder no que grita, você vai ser livre. E ele disse: vocês estão matando o cisne, mas daqui a 100 anos, o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne. E a esse vocês não vão poder matar. 103 anos exatos da morte de John Huss, Lutero estava fixando as 95 teses na capela de Wittenberg. O legado de um epistelo não vai para o caixão com ele. Quando a chama foi acesa na fogueira, Huss olha para o céu e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a biografia que esse epistelo morre cantando. Vamos assistir essa cena? E que tudo que tem escrito e pregado tem sido para resgatar almas do pecado. Não para ver retorno. E Deus andou no caminho da verdade e da justiça, apesar de levar para o Calvário. Posso eu, com seus humildes seguidores, recuar agora? Testemunhar a verdade de Deus é mais importante do que a vida. Com alegria eu confirmarei. Com meu sangue eu confirmarei todos os escritos e pregações das verdades que eu tenho repetido. Enquanto posso, eu me presto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 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 Já vai ser martirizado no dia 6 de junho de 1415. Ele morreu cantando. Nós poderíamos citar, e eu vou pular algumas coisas em respeito ao tempo que vocês estão aqui, mas nós poderíamos citar muitos outros epistelos de Deus, como Madame Guyon, Susanna Wesley. Nós poderíamos falar de Jonathan Edwards, David Brainerd. Nós poderíamos falar de Jesse Penn Lewis. Todos esses homens e mulheres que se reconheceram epistelos de Deus. E independente, meninas, da fase em que eles viveram, da geração que eles participaram, esses homens e mulheres que são nossos pais do passado, que você e eu ouvimos e lemos, e dizemos no nosso coração, parece que Deus selecionou um grupo, eles eram especiais. Não, nós estamos equivocadas. Eles eram homens tão miseráveis quanto qualquer um de nós, com virtudes e delinquências como qualquer uma de nós nesse lugar. Então Deus não selecionou homens para que eles se tornassem cartas escritas na sua geração. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. E independente do momento em que eles foram levantados pelo Cristo, esses homens e mulheres tinham 3 características em comum. E essas características em comum são as características que Deus ou já está maturando na sua vida, ou Ele quer te dar discernimento delas pelo prumo inerrável que é a palavra de Deus e fazer com que você busque essas características. Então, a primeira característica que você, epistelo de Deus, precisa ter é que todo epistelo de Deus possui uma causa. Mateus, passa para frente, por favor, obrigada.
Então, a causa no grego é ergon. E ergon significa aquilo com que você e eu estamos comprometidos, envolvidos, ocupadas, empenhando as nossas vidas, empenhando os nossos dons naturais e espirituais, empenhando a força que nós temos, o nosso dinheiro, as nossas famílias. Todo epistelo de Deus, e você é um epistelo de Deus, precisa ser consumido por uma causa. Qual é a causa que tem consumido o seu coração? O que será dito sobre nós à margem do nosso corpo num caixão? O que as pessoas vão dizer? Poxa, ela era a rainha fitness. Nossa, nós perdemos alguém que tinha um empoderamento feminino, que era uma voz feminina. Poxa, era uma mulher masterchef. Ela nos ensinava tanto de forma na cozinha e havia tanta graça sobre ela. Ou será que em torno de nós será dito, por causa dela, eu amei Jesus profundamente. Pela conduta e o caráter que ela carregava, eu fui atraída ao Filho de Deus. A causa diz respeito àquilo pelo que você decide ser gasta. Aquilo pelo que você está empenhando tudo que você é e tudo que você possui. Certa vez, alguns homens vieram diante de Jesus, em João capítulo 6, e fizeram uma pergunta para o Filho de Deus, logo após a multiplicação dos pães, a primeira. E disseram, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? A palavra obra no original é ergon. Num jeito muito simplista, eles estavam perguntando, com que é que Deus está se gastando? Qual é a causa de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Meninas, todas as nossas causas precisam estar submissas à causa de Deus, que é apresentar Jesus àqueles que ainda não o possuem. Seja numa área acadêmica, seja você uma profissional, seja você uma estudante do ensino médio, do ensino fundamental, seja você alguém de ministério integral, não importa qual seja a área de influência onde você foi plantada, você precisa ter uma causa, e a sua causa precisa estar sob a missão de Deus, ou a missio Dei, ou o opus Dei. Aquilo que consome ao Senhor é fazer com que Cristo seja conhecido. Eu tenho uma amiga e ela é uma designer de modas. E ela diz para mim, Ariadna, é tão difícil o meu meio, porque como é que eu vou pregar o evangelho no meio de toda essa mulherada que se ajunta em torno de mim para saber detalhes de moda e todas essas coisas. Difícil ministério ela recebeu. Então, ela começou a orar e falar, Jesus, qual que é a minha causa? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a sua estratégia? E é claro que o Espírito Santo, de estratégias inesgotáveis e criativas, deu uma estratégia para ela. Então, ela circula no meio de mulheres de poder aquisitivo muito alto e ela produz um desfile anual que é muito famoso na região dela. Então, as mulheres vêm e as modelos estão ali lindas, apresentando todas as marcas dela. E ela pega o microfone no início e diz, gente, o meu sócio foi quem preparou todo esse momento para vocês. Todas as cores, todas as coisas que vocês estão vendo de belo aqui, veio da criatividade do meu sócio. Aí as meninas começam a desfilar e ela pega de novo e fala... Toda essa criatividade de designer veio através das ideias do meu sócio. E ela começa a falar do sócio. E a mulherada fica, quem é esse sócio? O cara deve ser famoso, deve ser um estilista, deve ser alguma coisa. Quem é o sócio? E ela vai provocando o desfile inteiro. E no final do desfile, ela sobe ali na passarela e fala, eu quero agora apresentar o meu sócio para vocês. O meu sócio é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O evangelho é pregado, o apelo é feito e centenas de mulheres estão sendo ganhas para o reino de Deus. Nós não podemos nos esconder atrás daquilo que nós não achamos ser espiritual. Você não tem duas gavetas. Você não tem uma gaveta secular e uma gaveta para a sua espiritualidade. Tudo em você diz respeito ao rei e ao seu reino.
Qual é a sua causa? Com o que você tem sido decidida a ser gasta? Meninas, a causa que você e eu temos, ela não acontece sobre nós através de imposição de mãos. Ela não acontece na leitura, mesmo que seja uma literatura rica, de profundidade, de autores sérios. A nossa causa está ligada ao nosso destino em Deus. A palavra destino em Deus é diferente da palavra solitária destino, que são coisas ocasionais que às vezes fogem ao nosso comando. O seu destino em Deus é a razão pela qual Deus te criou como você é, com as suas qualidades, e te colocou nessa geração. Você está aqui porque Deus decidiu que nesse momento da história, você tem um destino a cumprir. O nosso destino em Deus não é encontrado de outra forma